12º dia de prática contábil. Então, o vídeo de hoje eu farei um breve relato sobre meu 12º dia, 12 dias que eu estive nesse escritório de contabilidade em 2023. Então, a data que eu tenho aqui no meu diário, vamos dizer assim, nos meus textos é 12º dia, dia 9/5/2023, uma terça-feira. É um texto bem curto que eu escrevi, então provavelmente foram coisas que eu já vinha fazendo nos dias anteriores, e é mesmo. Bom, então antes de eu entrar nisto, esse vídeo não vai ficar longo, então não se preocupe quanto a isso. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal que eu denominei Prática Contábil, onde eu apenas gravo vídeos relatando dia após dia dos 50 dias que eu estive no escritório de contabilidade em 2023, no primeiro semestre de 2023. Estes 50 dias, vale dizer, não foram dias corridos, então não foi um dia sequencial na sequência de outro, então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não, eu conto como dia aquele momento em que eu estive lá no escritório durante a semana. Então eu encontrei um amigo meu, um conhecido meu na época, na verdade, na época, que é contador, e pedi a ele que eu fosse ao escritório apenas para eu aprender o básico sobre contabilidade. Eu deixei isso bem claro para ele na época, inclusive. Então eu fiz como se fosse uma espécie de estágio, mesmo já tendo formação, inclusive tendo passado na prova do CRC. Eu já passei na prova do CRC em 2022, acho que tem vídeo aqui no canal, inclusive, contando sobre isso, dá uma olhada. Não me lembro se tem uma playlist específica, acho que tem em cima, acho que tem, inclusive, só tem um vídeo lá. Como que eu passei nessa prova, né? E então eu pedi para esse contador para que ele me deixasse frequentar o escritório dele uma vez por semana ou 2 vezes por semana por meio período, porque era o tempo que eu tinha disponível naquele momento. Então eu fui até lá e fui marcando. Olha só como que eu fiz. Eu tenho anotações desse tipo assim. Deixa eu mostrar. Ó, uma espécie de diário mesmo. Tá vendo aqui? 12º dia e a data. E o que eu fiz nesse dia, de forma bem resumida, né? Então, estou trazendo essa breve contextualização aqui apenas para a gente entender do que se trata. Hoje em dia eu não estou mais no escritório de contabilidade, nem tenho a pretensão de voltar por enquanto. Se algum dia eu tiver que fazer alguma coisa na área de prática contábil, então eu farei do meu próprio escritório provavelmente. Hoje é dia 2 uma terça-feira também, coincidentemente. É dia 2 de abril de 2024 e até o momento o meu CRC ainda não está ativo porque eu não quis. Eu já passei, como eu já disse, né, na prova, então é só ir lá fazer a solicitação. E por enquanto eu não tenho pretensão mesmo de ir para a prática contábil, mas se isso acontecer vai ser no meu próprio escritório. Então vamos lá, 12º dia, para esse vídeo não ficar muito longo, já que são textos bem curtos aqui. O que eu fiz? Vamos ver as minhas anotações, né? Porque senão, se eu tirar de memória, eu não vou lembrar, obviamente. Continuei e finalizei os lançamentos de folha de pagamento. Basicamente, o mês de fevereiro, março de 2023. Para quem está acompanhando, nos vídeos passados, desde qual dia, na verdade, continuei e finalizei? Rapaz, eu acho que desde o 7º dia, mais ou menos, eu já venho trabalhando sobre folha de pagamento, que é um negócio que me deu uma trabalheira lascada. Eu lembro disso, com certeza. Foram muitos e muitos e muitos lançamentos feitos de modo manual, ou seja, via planilha, né? Ou depois eu fui aprendendo a fazer via sistema, que o contador, eu achei interessante que ele me passou por partes. É bom lembrar que nesse período que eu estive nesse escritório, ou melhor informar, porque eu não tratei ainda nesse vídeo, eu trabalhei basicamente na área contábil, porque um escritório, eu fui aprendendo isso com o tempo, ele é dividido em áreas. Então você tem a área de área fiscal, você tem a área de contabilidade em si, você tem a área gerencial, você tem a área de contratos, você tem a área de folha de pagamento, entre outras áreas. E eu fiquei nesse tempo todo na área contábil. E o que é a área contábil? Basicamente é o input de um escritório, ou seja, os lançamentos mesmo. Sabe aquele razonete lá da faculdade de débito e crédito? Então é isso, via sistema ou via planilha. E eu fiz isso durante todos esses dias. Basicamente foi tudo que eu fiz. Fiquei na área contábil, que é a espinha dorsal no escritório. Sem isso não acontece contabilidade. Sem a entrada das informações, ou seja, as notas fiscais estão aqui,
os documentos fiscais estão à sua disposição, você precisa usar esses dados para dar entrada em algum sistema, em algum banco de dados, para que alguma coisa possa ser feita com essas informações. Então, ou com esses dados, eles têm que ser transformados em informações, neste caso. Então, eu fiquei vários dias apenas alimentando, fazendo a parte de contabilidade da folha de pagamento. Débito e crédito de todos os tipos. Então, movimentei basicamente contas. Olha as contas basicamente que eu movimentei. Contas, salários e ordenados, tanto despesa, conta lá de resultado, como salários e ordenados a pagar lá do passivo do balanço patrimonial. Movimentei também INSS a recolher, Vale Transporte, FGTS a recolher, 13º, 1/3 de férias, Vale Refeição, e basicamente foi isso. E aí, isso nos dias anteriores. Agora no 12º dia, eu apenas coloquei no meu registro que continuei e finalizei os lançamentos de folha de pagamento. Aqui entendi que fiz o provisionamento da folha. Então, neste dia foi que eu comecei a entender na prática o que significa essa coisa do regime de competência e regime de caixa. Todos os lançamentos que eu fiz até então, todos foram sempre pelo regime de competência, ou seja, eu provisionei todos aqueles lançamentos. Não houve saída de caixa, apenas o provisionamento de salários ordenados, por exemplo, despesa ou a pagar, INSS, Vale Transporte, enfim, todos eles. E depois disso é que eu comecei a entender que, na verdade, eu tenho que também fazer o pagamento da folha. Então, eu provisionei a folha, agora eu vou fazer o pagamento da folha, que é o regime de caixa. E aí fiz isso para Vale Transporte, Vale Refeição. Deixa eu ver se eu trabalhei já com o lançamento de folha de regime de caixa. Ah tá, então olha só, continuando o relato do 12º dia, né? Finalizei o provisionamento da folha, ponto final. Então, provisionei, ou seja, fechei o regime de competência da folha de pagamento daquele período, daquelas empresas ou daquela empresa que o contador pediu para que eu fizesse. Depois disso, iniciei o pagamento da folha. Então, aquilo que foi provisionado pelo regime de competência, agora eu iniciei o pagamento da folha, que é a saída efetiva de grana, de dinheiro do caixa da empresa. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Benefícios são diferentes de folha. Deixa eu pôr de cada folha, beleza. Provisão da folha, os descontos, competência. Tá, eu também contabilizei escritura e Vale Transporte e Vale Refeição. Comecei a fazer isso, na verdade, né? Então, como eu disse que iniciei o pagamento da folha, eu comecei já com despesa de administração, no caso de Vale Transporte, a débito e a crédito caixa. Então, todos os lançamentos daqui para frente foram feitos sempre acreditando caixa, ou banco, nesse caso caixa, né? Então, aqui eu só deixo esse relato que despesa de Vale Refeição, despesa de Vale Transporte foram os que eu fiz nesse 12º dia depois de eu finalizar o provisionamento da folha. E aí o texto que eu utilizei nesse lançamento, então, agora já trabalhando com o caixa, nesses 2 primeiros lançamentos envolvendo caixa contra Vale Transporte, despesa administrativa, e despesa também de Vale Refeição contra caixa. Então o texto que eu usei, desconto do pagamento de Vale Transporte do mês, a data, primeiro dia do mês, sempre no primeiro dia, o valor total. E eu fiz isso para 2 anos, 2021 e 2022. E também continuei em 2023. Então todos esses lançamentos foram para esses 3 anos... para esses 3 anos no caso dessa empresa, 2021, 2022 e 2023. Lembrando que, quando você me ouve aqui dizer que eu apenas fiz 2 lançamentos, como assim? Você só fez lançamento a regime de caixa, né? Ou seja, fiz o provisionamento e de fato agora estou efetuando o pagamento só de despesa de Vale Transporte e contra caixa, como assim? É porque são muitos lançamentos, né? Então, 2021, 2022, 2023. Eu só fiquei boa parte deste meio período do 12º dia basicamente fazendo isso. Lançamento contábil de Vale Transporte e despesa, debitando, né? Aquilo que eu já havia acreditado, agora debitando e creditando contra caixa. E despesa de Vale Refeição e caixa. Então, parece pouco, mas não é. Depende da quantidade de lançamento que precisa ser feito e quantos anos, né? Ou o período que isso precisa ser feito também. Bom, então esse foi o meu 12º dia, esse vídeo acabou se alongando um pouco, ficou maior do que eu queria, mas foi o tempo necessário, uma coisa que eu tenho aprendido com esse negócio de gravação de vídeo, que o vídeo precisa ter o tempo que é necessário. Neste caso, o relato do 12º dia num escritório de contabilidade. No próximo vídeo, quero relatar o 13º dia, que aconteceu no dia 12/5/2023. Caso você tenha interesse, dá uma olhada no vídeo passado, onde eu relatei
o 11º dia, que aconteceu no dia 5/5/2023, uma sexta-feira, naquela rotina contábil. Valeu, até semana que vem. Este vídeo de prática contábil eu tento jogar aqui no canal, subir no canal, toda quinta-feira.